Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, 1 de junho de 2025, um domingo frio, 16 graus nesse momento em Ribeirão Preto, apesar que dentro de casa tá quentinho, mas lá do lado de fora tá friozinho, né? Dentro do hospital também uma temperatura um pouco mais baixa, né? Porque o ambiente hospitalar já é mais frio. Mas nós temos aqui nesse domingo 16 graus, uma manhã ensolarada, né? Às vezes fica nublada, mas a possibilidade de chuva nesse período da manhã, 0%. A umidade relativa do ar está bem alta, 75%, está melhorando bastante, né? Mas ela deve cair ao longo da semana aí. Então, hoje nós teremos 28 graus de máxima, tá? Nós teremos 28 graus, então, da temperatura da manhã até o meio da tarde, 12 graus de diferença. Essa amplitude térmica aí vai complicar um pouquinho a situação de muita gente, porque a umidade relativa do ar cai e os problemas respiratórios aparecem. Então, nesse momento, temos todos aqueles recados, aqueles pedidos, aquelas solicitações, os conselhos, né, para que as pessoas tomem algumas precauções. 28 graus de máxima, 14 de mínima, são 14 graus de amplitude térmica. A diferença entre a máxima e a mínima é o outono brasileiro aí, que agora parece que resolveu diminuir mais ainda a mínima, né? As mínimas nesses dias estão bem baixas. Para nós aqui, padrão Ribeirão Pretano, 14 graus é muito baixo, mas ela vai cair um pouquinho mais aí, e a máxima também deve cair nos próximos dias aí. A amplitude térmica diminui, mas o frio deve continuar mais por uma semana aí. Então, passando para poder falar para você que o outono brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, está fazendo história nesse ano de 2025. Nós não esperávamos um frio desse porte nesse tempo de 2025, mas tinha muita gente que estava dizendo que a temperatura iria cair e realmente caiu bastante. Então, vamos para os avisos. Nós temos alguns avisos, alguns pedidos, algumas situações. Tem gente que não gosta muito dos avisos, mas não tem como fazer. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti estão causando problemas dentro das casas, tá? Dentro das residências. São os maiores incidentes, são os maiores problemas, são as maiores situações de problemas dentro de casa, tá? Então presta atenção. O ambiente residencial tem sido foco de muita coisa ruim, principalmente por causa do Aedes aegypti e dos escorpiões. Também tem aquele negócio, cobra, tá? Ratos, que também transmitem doenças que não são boas para o ser humano. Aliás, se você tem aí dentro da sua casa algum ambiente que é favorável para a proliferação de ratos, cobras, escorpiões e esses bichinhos mais aí, baratas, sim, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque um chama o outro. Principalmente as baratas, elas trazem realmente no seu bojo uma situação de ser o alimento dos escorpiões. O escorpião gosta demais de barata. Então, se você tem um lugar onde tem favorecimento para proliferação de baratas, muito provavelmente você vai ter a visita de escorpiões. E escorpião não é bacana ter em casa, tá bom? Então, melhor coisa, limpe a sua casa, não deixe que os escorpiões apareçam, assim como o mosquito Aedes aegypti, tá? Aquela situação de água, esses dias choveu, né? E nós estamos com águas paradas aí em muitos lugares, né? Tem gente que tem calha que acumula água, outros têm uma piscina que está parada, tem gente que tem um vaso sanitário usado que está lá, que eles estão pensando que vão reutilizar na hora da reforma. Toda e qualquer situação que acumule água, garrafas, latas, coisas velhas aí que podem acumular uma água limpa, favorável para o mosquito Aedes aegypti, ele faz ali o seu criadouro, ele é esperto. Então, esse mosquito, o rajado, o Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. 3. Mas a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Se você tiver alguma comorbidade, se você tiver alguma doença já instalada no seu organismo,
a dengue hemorrágica pode piorar muito a sua situação e você ter um problema muito grande com essa situação de ter novamente o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Então a melhor coisa que tem é não ter nem mosquito, nem escorpião, nem cobra, nem rato, nem barata, nada dentro da sua casa. Vai ajudar muito. Outra coisa, presta bem atenção, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por quê? Umidade relativa do ar baixa, cai demais. E também tem a outra situação, a incidência de raios solares parece que tá fresquinho, tá gostoso, mas ela pegando na sua pele, ela causa queimaduras, tá? Causa queimaduras. E você pode pegar uma insolação. Então, a melhor coisa é não fazer exercício entre 10 e 16 horas. E não é aquela situação de não fazer exercícios. Você pode fazer num lugar onde não seja ao ar livre, que você não esteja sujeito a desidratação ou insolação, tá bom? Porque tem gente que já não gosta de fazer, né? Aí depois, a hora que acontece alguma coisa, então não fazia porque o capelão sempre falou para não fazer. Não, estou falando para não fazer ao ar livre. Você pode fazer nesse horário entre 10 e 16, dentro de uma academia, na sua casa, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, qual é o problema? O problema é quando você quer fazer na rua, tirando a camiseta, tirando a roupa, aí não passa um protetor solar, não toma água, desidrata, pega uma insolação, umas queimaduras um pouquinho mais graves, aí tem que parar no posto, na UBS, vai parar lá na UPA, né? Aí acha ruim que o atendimento da UPA é ruim, entendeu? Então presta atenção, presta bem atenção nisso. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas para não ter problemas de saúde, tá bom? Até as 10 da manhã e depois das 16, tá tranquilo, pode fazer entre 16 e 10 da manhã, qualquer horário, tá bom? Estão buzinando, fica tranquilo que tem gente que não sabe descer do carro e bater na porta da pessoa para poder, ou chamá-la, só buzina, então é isso aí. Mas vamos em frente, presta atenção aqui. Então esses são os alertas para hoje e eu quero alertar para você uma coisa aqui. Esse alerta é muito importante. Existem situações que nós mesmos criamos e depois nós vamos lá para poder reclamar, tá? Então, se você evitar essas situações, consequentemente você vai evitar de estar numa UPA nos próximos dias, tá bom? Dado esses recados, feito esses alertas, nós vamos falar hoje de uma situação que nós servimos um Deus que gosta e quer participar das nossas situações. Mas existe uma situação que nós precisamos permitir que Deus participe. Nós precisamos chamá-lo para a situação. Nós precisamos colocá-lo no contexto. Você já viu de pessoas que falou, não me comunicou, não falou nada, eu não vou entrar nessa? Muito parecido com a situação de Deus. Deus ama pessoas. Ele gosta de pessoas. Ele quer participar daqueles problemas, daquelas dificuldades que você está enfrentando e você muitas vezes não o convida para fazer parte do contexto, ainda que seja alguma coisa que lá no fundo você tenha condições de resolver. Você precisa pedir, dar permissão para Deus para que Ele possa fazer. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo isso, eu também sei. Mas se você não o chamar para fazer parte dessa situação, com toda certeza Ele não vai ser intromissor, não vai ser. Ele não vai se intrometer numa situação que você está querendo tomar conta sozinho para poder não ter que... sabe aquela situação de você chegar e falar para as pessoas assim, não quis preocupar ninguém? Nós não queremos preocupar as pessoas ou deixar as pessoas sobrecarregadas, porque muitas vezes as pessoas não podem resolver, elas também têm os seus problemas. Mas com Deus é diferente. Não sei se você já percebeu que o nosso Deus é um Deus que gosta de participar. Por isso que lá em Tiago, olha aqui o que está dizendo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração.
Nós oramos em nome de Jesus Cristo, ao Pai, pedindo ajuda, pedindo para que Ele intervenha, para que Ele faça o melhor nesse tempo. Então, Ele já está querendo. Mas Ele quer participar, eu preciso falar para Ele o que é que eu estou sofrendo. Sim, você precisa. Você precisa externar o que você está precisando, o que você quer que Ele faça para ajuda. Já viu que quando Jesus abordava algumas pessoas na sua caminhada aqui na Terra, Ele chegava sempre e: o que queres que eu te faça? E eu já fiz aqui uma pregação, uma palavra, já dei um momento de oração aqui para vocês, dizendo: o que queres que eu te faça? Se fosse hoje a oportunidade de você estar diante de Deus e Ele pudesse falar cara a cara com você e Ele perguntasse para você: o que você quer que eu te faça? Que vai mudar a sua história, que vai fazer alguma coisa diferente na sua história. Cara a cara, assim. Se pudesse se materializar e você vê-lo, colocar as mãos, apertar e ele viesse dissesse para você assim: o que você quer que eu te faça? Tem muita gente que vai pedir dinheiro, mesmo estando sofrendo. Lembra do cego? O que queres que eu te faça? Lembra daquele sujeito que estava no tanque de Betesda? O que você quer? Eu não estou pedindo explicação, estou querendo que você me fale o que você quer que eu faça. Às vezes você está querendo uma cama nova para continuar aí à beira do tanque. Quem sabe? Quem sabe o cego poderia chegar lá para Jesus: eu quero uma capa nova, eu quero um banco novo, porque o banco que eu estou sentado ali à beira do caminho é desconfortável. Ou a cama que eu estou deitado aqui à beira do tanque de Betesda, aguardando o dia que vai aparecer alguém para poder me jogar quando o anjo chacoalhar as águas. Quem sabe o senhor pode me arrumar uma cama que seja mais confortável para que eu possa guardar? Muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Estamos cara a cara com Ele todos os dias. Nesse momento você pode orar a Ele e pedir a Ele o que você está precisando. Quem sabe você está nesse momento numa situação, preste atenção nisso daqui. Quem sabe você está numa situação que são os momentos da nossa vida. Quando a gente fica feliz, quando a gente fica triste, parece que Deus não está atendendo, mas Deus quer participar. Se você está doente ou com problemas de saúde, Ele quer que você conte a Ele as suas dificuldades, porque Ele é Deus e pode te curar. Ele pode. Se você está com medo por causa de algumas coisas que estão acontecendo ou por pensamentos ruins que você está tendo, Ele quer te acalmar. Ele quer te dar proteção. E se você está feliz ou vivendo um tempo bom e calmo, Ele quer ficar feliz com você também. Não é só para os tempos de dificuldade, para os tempos de problema, não. Mesmo sendo Deus, Ele também quer ser o seu Pai. E com a sua permissão, com o seu pedido, você pedindo para que Ele seja o seu Pai. Porque, como eu já expliquei, nós todos somos, se você está novo na live aí, está vendo pela primeira vez, eu já expliquei, nós todos somos criaturas, fomos criados por Deus, imagem e semelhança de Deus. Presta atenção nisso. Mas só nos tornamos filhos de Deus a partir de aceitarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não viu, dá uma olhadinha aí para trás, você vai ver que tem uma palavra aí gravada no YouTube a respeito disso. Deus quer ser o nosso Pai, mas para isso você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mesmo Ele sendo um Deus que está no céu, que é o Pai do céu, né? É aquele que fala: Pai nosso que estás no céu. Só pode orar essa oração aquele que aceitou a Jesus Cristo. Porque é bem assim, você aceita aquele que ensinou a oração para depois fazer a oração. Se você não aceita quem ensinou a oração, você não aceita a oração também. Então essa oração é vazia, é sem sentido. Porque foi Ele que ensinou, mas eu não aceito Ele, eu não gosto dele, não quero Ele, então não vai ter. Porque Pai nosso que estás no céu, que está no céu, é só para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, sabe? Então presta atenção,
Ele sendo o nosso Pai, Ele tem muita vontade de ter relacionamento verdadeiro comigo e com você. É isso. Não quer distância, Ele não quer formalidade, Ele não quer frieza, mas Ele quer muito estar conosco, com muito carinho e muito amor, que é pertinente do seu caráter, da sua constituição. Então, aproveite que você tem um Pai no céu. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, faça isso hoje. Você passa a ter um Pai no céu, um Pai do céu, um Deus que é presente na vida de cada um daqueles que o aceitam como Pai. Não perca essa chance de viver o melhor relacionamento que você pode ter com Deus. Não perca. Não deixe de lado a melhor companhia que você pode ter em todos os momentos. Tenha uma vida perto de Deus. Viva uma vida perto de Deus. Converse com Ele. Deixe-o fazer parte. Deixe-o fazer o papel de Deus, de Pai, ao seu lado. Deus não é um Deus que vive para castigar ninguém, não, pessoal. E Ele não vai te punir pelo tempo que você passou longe. Quem sabe você fala, eu não quero, porque se eu chegar lá e falar para Ele que eu vivi tanto tempo longe, pode ser que Ele fique bravo. Ele não vai te acusar. Esse não é o meu Deus. E nem te tratar mal quando você errar, porque você vai errar. Mesmo que você erre muitas vezes. Pelo contrário, as misericórdias do Senhor, o perdão do Senhor vão ser renovados sobre a sua vida todas as vezes que você o solicitar, o autorizar, o permitir fazer isso. Deus te ama como ninguém e Ele só quer ver você crescer e aproveitar tudo que Ele preparou para a sua vida. É isso. Esse é o nosso Deus. Não há mais nada que separe você de Deus se não for a sua decisão. Nada. A sua decisão de querer tê-lo como Pai. Porque o que Ele podia fazer para poder ser o nosso Pai, Ele já fez. Entregou o seu único filho, ali na cruz que estava no Calvário, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E se você quiser, o próprio Deus faz questão de rasgar o véu de alto a baixo para que você entre e para que você possa estar com Ele, para que você possa falar com Ele através de Jesus Cristo e que você possa também tê-lo como Pai. Fazendo isso, nada mais pode separar você do amor de Deus. Nem uma tristeza, nem tribulação, nem falta de dinheiro, excesso de dinheiro, problemas com família, problemas de saúde, problemas dos mais diversos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Hoje, o que Deus mais quer, você permitindo, né? É que Ele possa ser o seu Pai e possa ser o seu Deus. E que você dê importância a esse relacionamento. Simples assim. Você pode viver uma experiência sobrenatural, muito mais completa e gostosa, se você aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Esse relacionamento não traz coisas ruins, só traz coisas boas. Ainda que em momentos de dificuldades, de problemas, de necessidades, que vão continuar acontecendo, porque foi Jesus mesmo que disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o pedido hoje é para que você permita que Deus participe. É choro? Ele quer participar. É alegria? Ele quer participar. Ele tem
prazer em participar. Não é prazer em ver você ou triste ou feliz, nada disso. Ele tem prazer em participar de todos os momentos. E ele ama você e quer ter um relacionamento com você ainda hoje. E aí você pode perguntar, e aí, mas o que é que eu faço, capelão? Aceite-o como o único, suficiente Salvador da sua vida. Aceite a Jesus. Aceitando a Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o direito, já tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Porque isso é um poder, sabe? É uma transferência de poder. E aí você vai viver coisas sobrenaturais aqui nessa terra. Tá bom? Dado esse recado, eu quero convidar você. Você tem uma relação de pessoas por quem você ora? Ah, você não tem? Ok. Se você não tem, você faça, tá? Porque todos os dias a gente ora. A gente ora por algumas pessoas, por aqueles que pedem oração. E eu vejo que momentos muito importantes da vida da gente, quando a gente está debilitado, eu passei um tempo atrás por uma dengue e não houve um tempo, não foi dengue não, foi Covid, não houve um tempo de maior relacionamento com Deus do que aquele tempo. Eu não tinha o que fazer, não podia fazer nada, tudo que ia fazer estava ruim, cabeça rodava, o corpo estava ruim, não tinha nenhum tipo de situação favorável naquele momento, nada alegrava, nada que fosse fazer podia alegrar ou podia ser feito em meio a pessoas. E aí você se vê numa situação de trancado em um quarto, em um escritório, isolado de todo mundo para não passar o problema para outras pessoas, né? E aí você começa a falar assim, depender de Deus. E aí você vai ver o que é realmente ter um relacionamento com Deus. Então, existem pessoas nessa situação hoje. E se você está deitado em uma cama, lembre-se que Deus não está com os seus braços encolhidos ou com a sua mão mirrada que não pode te abençoar. Ele pode te abençoar. Pode te curar, basta que você fale com Ele. Mas a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é aceitar, confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí todas as coisas vão passar a ser secundárias, ok? Vamos orar? Vamos orar. Se você não tem uma relação e quiser orar comigo, essa é a minha relação. Você vê os nomes aí, vai lendo, orando, pedindo. Deus não responde reclamações. Deus não responde murmurações. Não, Deus não responde. Pode parar porque Ele não responde. Ele responde fé. Se você falar com fé para o problema e crer no seu coração, no fundo do seu coração, você vai ver que Deus muda a história da sua vida. Tá bom? Dado esse recado, isso, vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que foram enlutadas, aqueles que estão com problemas para aceitar essa situação. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um deles, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa fazer o melhor sobre a vida de cada um deles. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja fazendo isso nesse dia, nesse momento, sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue fazendo aquilo que é necessário sobre a vida dessas pessoas. Que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Consolador por excelência faça o melhor nas suas vidas. Nós te pedimos também uma bênção especial sobre os familiares e sobre os amigos e sobre todos aqueles que são parentes e estão nessa dependência ainda. Oro nesse momento por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e que nesse momento estão declarando ao Senhor, Senhor Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, que a tua graça, a tua bênção e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, amparando, perdoando os pecados, escrevendo seus nomes no livro da vida
E aqueles que estão voltando para os caminhos, que o Senhor também os abrace, como sempre, o Senhor de braços abertos para abençoar essas pessoas. Firme os passos de cada um deles para que não se desviem mais do caminho. Meu Pai, aqueles que estão chegando, perdoa os seus pecados. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Dá sabedoria para que eles possam continuar fazendo o seu melhor. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia e o seu Fernando. Oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e suas famílias. Oro pela vó Neuza, sua filha Sandra, pelo Pedro e o Vitor, que são seus filhos, netos da vó Neuza. Oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão descansando hoje do labor, da labuta, das escolas, que o Senhor esteja abençoando eles também, recarregando as suas baterias para que amanhã eles possam voltar ao banco escolar e aprender aquilo que é necessário para se tornarem cidadãos e cidadãs de bem. Eu oro por todos aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados ou não, e por todos aqueles que estão cuidando dessas pessoas, seja dentro de um ambiente hospitalar, ou numa residência, ou numa creche de idoso, num asilo, numa casa de repouso, aonde quer que tenha alguém precisando da tua bênção, da tua graça, da tua paz, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Oro por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, todos eles que eles possam ter momentos de lucidez, para que possam sair dessa situação de rua, do alcoolismo, da drogadição e decidir servir ao Senhor o mais rapidamente possível. Oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, que todos eles tenham uma bênção especial nesse tempo. Que os que estão empregados reconheçam o emprego que têm e façam o seu melhor, e que sejam reconhecidos pelos empregadores. E os que estão desempregados, que também tenham uma bênção especial nesse mês de junho de 2025. Que a porta do emprego se abra o mais rapidamente possível, para que possam trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia e levar para a sua casa com dignidade. Eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe, assim como abençoou o mês de maio de 2025, que a tua boa mão esteja na nossa frente, abrindo os caminhos, aplanando os caminhos, endireitando os caminhos, de tal forma que nós possamos ter dias melhores nesse junho de 2025. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus, eu vou à tua tarde, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz domingo, feliz mês de maio para todos vocês, repleto de grandes e boas realizações. Que venham as boas notícias para o mês de maio. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Bom dia.